Olá para todo mundo. Hoje é sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024. E nós estamos aqui dos estúdios do Centro Espírita Casa de Jesus, em Santo Anastácio, para gravar, para trazer para vocês esse nosso primeiro podcast. Foi um trabalho muito exaustivo que contou com a participação de muitos trabalhadores do centro. E nós construímos, então, implementar aqui essa ideia através do nosso estudo. Esse podcast tem o objetivo fundamental de trazer, de uma forma geral, todas as informações, conteúdo doutrinário, enfim, tudo aquilo que contextualiza a doutrina espírita ou o espiritismo, como sendo ainda um assunto um tanto quanto místico, de desconhecimento das pessoas, e que é detentor de alguns comentários que acabam sendo preconceituosos e injustos. Mas nós, com essa iniciativa, graças a Deus, com a bênção da espiritualidade superior, estamos aqui nesse nosso podcast para, então, falarmos nessa tarde de sexta-feira, desse assunto importantíssimo que é o advento do Espiritismo. Bom, um abraço muito grande para todo mundo. Nós agradecemos aí as curtidas, os likes, sabendo que este pod ele está sendo transmitido pelas nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook e também no nosso canal do YouTube. E hoje eu tenho comigo aqui meu parceiro de trabalho, meu companheiro de jornada. Eu digo que eu sou o braço direito dele, ele é o meu braço esquerdo e vice-versa. A gente trabalha junto aqui na Casa Espírita, né, na Casa de Jesus, fazendo com que no dia a dia essa nossa escola, essa nossa casa abençoada se melhore a cada vez mais. Então hoje a gente vai falar aqui sobre o advento do Espiritismo. Passar para o Ademir aqui, para ele fazer as suas palavras iniciais e cumprimentar todos vocês. Bom, queremos agradecer inicialmente a Jesus, né, por nos proporcionar esse momento tão importante para todos nós. Vamos aqui tentar esclarecer alguns pontos sobre a doutrina dos Espíritos, essa doutrina tão consoladora, né, que ajudou a gente a nos equilibrar e a ser mais feliz. E queremos também compartilhar com as pessoas, né, esses grandes ensinamentos que, por certo, farão uma diferença para as pessoas que conseguir entender, né, essa grande mensagem que é divulgada pela doutrina. Logicamente foi codificada por Kardec, mas Kardec foi só um instrumento dessa grande transformação nas convicções humanas, né? E eu acho que vai ser muito produtivo para todos nós. Muito bem. Não dá para começar para falar de doutrina espírita sem a gente falar de Allan Kardec. As pessoas precisam entender o contexto intelectual e moral de Allan Kardec para poderem trazer uma avaliação, formarem um juízo de valor mais preciso em relação a esse grande trabalhador. Kardec não trabalha sozinho, nós vamos ver aqui no decorrer do nosso programa, mas na realidade ele se transformou, cumprindo a sua programação, que é trazida pelas esferas superiores da espiritualidade, de modo a trazer um trabalho para fazer a codificação da doutrina espírita, né? Kardec, acima de tudo, é um homem moral, é um homem de bem, é um homem de família, de tradição religiosa, católica, e que teve essa preocupação dos pais recaindo sobre si, mais
especificamente da mãe, em transformá-lo em um intelectual. Nós estamos falando de um Kardec jovem, que se chama, que tem o seu nome de batismo, Hippolyte Léon Denisard Rivail, e que foi matriculado em uma das escolas mais importantes do mundo, que é a escola de Pestalozzi, criada em Verdun, na Suíça, e que abrigou o pequeno Léon para dar os seus primeiros passos rumo à formação do grande intelectual, do grande pedagogo, do grande tradutor e do grande professor que ele se constituiu. Então nós temos um Hippolyte Léon jovem, ganhando níveis de intelectualidade diferenciadas pela metodologia que Pestalozzi empregava lá na sua escola de Verdun, e ele foi estudando inúmeras matérias exatas, humanas, biológicas, enfim, se transformou em um grande intelectual. E o Pestalozzi, com esse sentido mais transcendente de professor, traz essa questão da espiritualidade não tão robusta, mas que revestia o seu método pedagógico quando ele oferecia aos seus alunos, às crianças, aos jovens, aos adolescentes que estavam sob a sua tutela lá em Verdun, o reconhecimento das qualidades individuais de cada um. E aí Pestalozzi, com o seu colégio de professores, eles faziam com que essas características mais proeminentes fossem trabalhadas no ambiente pedagógico, tá? Então a gente tem o Kardec jovem, lá, um Léon jovem, se transformando em um grande intelectual. Por que isso? Para dar base, Ademir, dar base ao grande trabalho que ele iria ter que enfrentar ali depois dos seus 50 anos de idade, quando ele já estava instalado em Paris. Mesmo porque a doutrina dos espíritos é uma doutrina que foi construída de uma forma pedagógica muito refinada. E o Kardec conseguiu, através do seu estudo, das escolas que ele participou, Pestalozzi, entender como ele deveria trabalhar esse tema tão importante para a humanidade. E ele traz de uma forma esclarecida, simples e com exemplos que ajuda a gente a entender melhor os conceitos que ele passa. São livros extremamente bem construídos, com diálogos longos, explicativos, de uma forma que não deixa dúvida às pessoas que estão abertas ao entendimento dessa filosofia. Exato. E olha, para quem se interessar pela busca do saber em relação a Allan Kardec, nós temos uma obra que foi escrita pelo jornalista Marcel Souto Maior. Ele também já fez a biografia de grandes personalidades do Brasil, entre elas o Chico Xavier, mas a gente queria ressaltar que essa obra ela não é uma obra espírita, ela é uma obra de um repórter investigativo, de buscas biográficas. Então, nessa obra, Kardec, a biografia, ele traz pormenores da vida de Kardec, desde que quando era o jovem Léon e foi para Verdun, na Suíça, se transformou nesse grande homem de moral, retorna à França, nós estamos falando de meados do século XIX, cria institutos de educação, participa da reformulação, olha que interessante, da estrutura do ensino básico da França. Teve algumas obras adotadas pelas grandes universidades, não só de Paris, mas de toda a França, obras essas adotadas e que ficaram ali em evidência durante várias décadas. Então percebam na fala do Ademir que ele era alguém capaz de trazer e dar a sua participação à construção desses livros que nós vamos falar daqui a pouco, de uma forma muito robusta, de uma forma, podemos dizer assim, perfeita e que não deixa as dúvidas, né? Nós temos que falar agora, vou pedir para o Ademir ressaltar isso, dos primeiros contatos que o professor Rivail, em Paris, na França,
teve com alguns fenômenos espirituais. Sabendo que fenômenos espirituais, em meados do século XIX, eles se desenvolviam já por todo mundo. E não era difícil de chegar a Paris, e assim aconteceu, e o professor Riveio teve contato com esse ambiente de fenômenos espirituais, e aí o Ademir vai ressaltar para a gente qual foi a atitude desse grande homem de moral, desse professor, pedagogo, tradutor, e como ele lidou com a fenomenologia. Bom, Kardec, ele ficou sabendo através de seus amigos, que eram pessoas influentes da época, pessoas cultas, e na França estava havendo uns fenômenos espirituais, em que consistia em pessoas sentaram ao redor de uma mesa, e depois de uma oração, se concentrarem, a mesa volitava, e às vezes até davam pancadas, né? E isso daí trouxe assim, muita curiosidade. Houve alguns desvios, né? Muito na França houve um teatro que fazia show, isso daí, mas o Kardec, no primeiro momento, ele não acreditou e não queria participar, por conta que ele achava um negócio frívolo, né? Uma coisa sem objetivo. Mas, como os seus amigos, que eram pessoas cultas também, né? Eles tentaram, né, a todo custo, para que ele, pelo menos, assistisse uma sessão daquela, ele acabou cedendo. E aí, nesse momento, é que ele percebeu que aquele objeto, que era um objeto inanimado, né, uma mesa, ela obedecia a certos comandos, respondia algumas perguntas através das pancadas. Logicamente, uma pancada valia pelo A, duas pelo B, assim por diante, né? E respondia algumas perguntas feitas pelas pessoas ali que estavam presentes. E ele acabou concluindo que eram respostas inteligentes. Né? A fazer a sua pesquisa. E eu gostaria que o Dário também, né, antes de fazer um apêndice aí, explicasse como surgiu o nome Kardec, né? Para que a gente, assim, continue depois o nosso papo, falando sobre as mesas girantes. Então, nós temos um professor, como eu já disse, e estou reforçando bastante isso, muito racional. Então, ele tendo contato com a fenomenologia, ele emprega métodos científicos para buscar a racionalidade do fenômeno. E ele acabou encontrando porque as perguntas inicialmente feitas, entre aspas, à mesa, traziam respostas inteligentes. Dentro do seu método científico, que ele aprendeu com Pestalozzi, ele tem uma máxima, né? Quando ele fala que efeitos inteligentes só são possíveis quando tem causas inteligentes. Existe uma correlação. Com a amplitude dada ao trabalho do professor Riveio, ele consegue uma gama de algumas centenas de perguntas e respostas diante do aprimoramento que ele fez. Então, a sua primeira obra, na realidade, ele não se acha detentor dos direitos autorais dessa obra, ele não assina a autoria do livro personificando isso aí, é o Livro dos Espíritos. E a primeira edição do Livro dos Espíritos era composta de 519 questões, seguidas de 519 respostas. Muito bem. Nós temos um Hippolyte Léon Denisard Riveio, de grande expressão no ambiente educacional da França. Esse livro, composto inicialmente por 519 perguntas, ganhou corpo e mais tarde, na sua segunda edição, passaram-se a mais de 1000 perguntas, 1019. Muito bem. Qual é a intenção do professor Riveio em estabelecer a autoria de um livro desse aqui e que não trouxesse uma inclinação dos intelectuais da época em relação aos valores que eles iam dar à obra, levando em consideração o professor Riveio? Ele, como sendo esse tipo de pedagogo, de professor, de notoriedade, se ele emprestasse o seu nome para a autoria do livro, haveria uma pretensão que ele não queria,
Então ele gostaria que a obra fosse avaliada pelo seu conteúdo e não pelo seu autor, se ele houvesse assinado como autor do livro, Hipólito Leão. Então, em uma dessas reuniões de mesas girantes, em que a coisa ganhou vulto, e aí já se começam os processos de escrita, pelos processos da psicografia, os médiuns trouxeram uma informação dizendo que o professor Rivéio, em uma encarnação anterior, como um sacerdote druida ali na região das Galhas, próximo da França, ele tinha o nome de Allan Kardec. Então, de uma forma inteligente e para camuflar o seu trabalho de uma maneira absoluta em relação à obra, ele acaba, então, adotando o pseudônimo de Allan Kardec como sendo um co-escritor do livro. Por que co-escritor? Porque ele empresta o seu trabalho, a sua perspicácia, a sua inteligência na elaboração de grandes perguntas, e grandes é no sentido qualitativo, de perguntas importantes para a humanidade, e aqueles que respondiam e que haviam se identificado como sendo espíritos, sendo a alma de homens que já viveram na Terra, esses espíritos é que traziam a parte explicativa. Então ele não coloca o livro de Allan Kardec, nem o livro do professor Rivéio, mas ele intitula a obra como o Livro dos Espíritos. Então está aí a explicação do surgimento do nome Allan Kardec. Já percebam, o homem moral, ele é distante do egoísmo, porque ele sabia que uma obra dessa, e a doutrina espírita já contando com milhões de adeptos no mundo todo, venderia muito. Então ele seria o detentor dos direitos autorais. Mas ele assim não procedeu. E colocando o nome de O Livro dos Espíritos, continuou o seu trabalho na elaboração e na busca de outras respostas e que trouxeram muitos outros livros. Bom, agora o Dário falando isso, a gente lembrou assim das bases do Espiritismo, né? Da doutrina espírita. Nós temos que sempre lembrar que o Espiritismo ele tem suas bases sólidas em 3 pontos, que é a ciência, filosofia com consequência religiosa, moral religiosa. Porque a doutrina espírita não é uma religião, ela é uma filosofia, mas ela tem consequências morais. Porque quando a gente trabalha e entende a ciência aliada à filosofia e a entender o que a gente não vê, a filosofia nos suscita a entender o que a gente não vê. E muitas coisas acontecem no mundo que a gente não vê aos olhos da carne. E isso que faz a gente entender melhor, né, 3 pontos da nossa vida, que é a base da doutrina espírita, que é a unicidade de Deus. Deus é único, a imortalidade da alma, portanto, nós não morremos, o espírito não morre, e a reencarnação sucessiva. O Dário falou aqui que Kardec foi um sacerdote druida, né, uma encarnação anterior. Porque o espírito, através das suas reencarnações sucessivas, ele vai adquirindo conhecimento, até chegar ao espírito puro, quando ele não tem mais necessidade de reencarnar. Ele poderá até reencarnar, mas se houver uma missão relevante para desenvolver. E nós lembramos nesse momento de Jesus, né? Que veio unicamente para nos ajudar. Muita gente tenta explicar Jesus com os olhos da matéria, mas Jesus, os conhecimentos que ele tinha, ele já trouxe da espiritualidade, porque ele já era um espírito puro quando aqui reencarnou. Eu queria também, né, nesse momento, ressaltar alguns pontos sobre a evolução do conhecimento religioso, né? É assim, segundo os mentores, né, espirituais, ele tem nos alertado que Deus, né, como só nós evoluímos através das reencarnações, a população terrena também evolui aos poucos. E a primeira revelação forte mesmo, né, foi quando Moisés reencarnou. Aí Moisés,
ele firmou um ponto, né, um alicerce da doutrina dos Espíritos, que é o Deus único. Então, o povo judeu era o povo que acreditava no Deus único. E nessa base é que foi construída as outras filosofias, né, que vêm através dos tempos. Então, depois de 1800 anos, né, se não estiver aqui enganado, aí vem Jesus, que é a segunda revelação. Jesus, ele vem agregar alguns valores nessa doutrina de Moisés e deixar de lado algumas leis que o Moisés criou unicamente para controlar o povo, né? Então tem muitas leis duras que Moisés criou, mas é porque ele era um governador, vamos dizer assim, e ele tinha que controlar o seu povo, como nós temos hoje aqui, né? Algumas leis da matéria. Mas Jesus pegou só o cerne, que é a doutrina moral, né? Os 10 mandamentos, e nesta base ele evoluiu para outras nuances do ensinamento de Deus. E veio trazer o amor ao próximo, né? O amor a Deus, e a caridade, o perdão, a fraternidade, tudo isso. Né? E uma coisa muito importante nesse segundo ponto, que foi o cerne da vida de Jesus, a imortalidade da alma. Que quando ele aparece, depois de crucificado, a Maria de Magdala, naquele ponto, ele vem trazer a grande mensagem que o Espírito não morre, continua vivendo. E esse foi o segundo ponto, né? Que foi firmado com a vinda de Jesus. E aí, né, antes de Jesus um pouco, nós não podemos deixar de falar que na Grécia surgiu um filósofo que chamava Sócrates. E ele é citado no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Kardec pegou os pontos morais do Evangelho de Jesus e os espíritos, né, da codificação, não é a ideia do Kardec, sim, dos espíritos, que dava assessoria para Kardec, esclareceu alguns pontos que estavam obscuros, porque o Evangelho é escrito em parábolas. Então, nesse momento, né, em que Platão e Sócrates, né, porque Platão não escreveu nada, quem escreveu foi Sócrates, eles pontuaram todos esses atributos que fala na doutrina de Kardec, que é o Deus único, a imortalidade da alma e reencarnação sucessivas. Já começou a ser trabalhado há 300 e poucos anos antes da vinda de Jesus, quando veio Platão. Então, né, a gente queria lembrar que as ideias elas vão sendo colocadas aos poucos, né? E até chegar neste momento, né, em 1800, portanto, 1800 depois de Jesus, Kardec vem esclarecer melhor o Evangelho, né, através dos espíritos da quantificação. Muito bem. Jesus, quando fala, e a transcrição de parte das suas falas estão nos evangelhos, né, escrito pelos evangelistas que nós conhecemos, em um certo ponto, ele conversando com alguns deles, dizia assim, que eu não posso revelar todas as verdades agora, porque vocês não suportam. Mas eu hei de enviar um Consolador. Então foi uma promessa de Jesus. E esse Consolador é que trazia as verdades complementares. Elas não são suplementares e nem modificadoras da mensagem do Cristo. Porque o Cristo é o cerne, é o principal. É nele que existe todo o eixo que possibilita a nossa conexão com Deus através da nossa espiritualidade, que talvez venha através das religiões ou não, né? Então nós temos a doutrina surgindo oficialmente em 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. E um fato importante da gente salientar aqui é em relação à moralidade cristã do Espiritismo. O Espiritismo é cristão ou não é?
Muitas pessoas que criticam a doutrina espírita sem terem conhecimento, taxam-na de uma doutrina não cristã. Então, nós aprendendo, nos debruçando sobre a literatura espírita, sobre toda a codificação e obras esparsas, nós não vamos ver em nenhum ponto, nenhuma lição espírita se distanciar, pelo menos, no mínimo, parcialmente, de alguma lição colocada no Evangelho. Tudo aquilo que se escreveu, tudo aquilo que se tem dentro de um conteúdo doutrinário espírita é eminentemente cristão. E é tão eminentemente cristão que nós, espíritas, não nos valemos de práticas exteriores. Nós não usamos roupas diferenciadas, nós não usamos imagens, não usamos artefatos, velas, bebida, enfim. É o que nós chamamos de o cristianismo redivivo. Quando os primeiros cristãos, aqueles que se transformaram em mártires, mostrando ali a sua verdadeira fé, agiam no sentido de buscarem as lições de Jesus, que já havia voltado para as esferas resplandecentes, mas sempre em contato com o mundo, com a terra, porque ele é o governador espiritual do planeta. Esses primeiros cristãos não se valiam também de nenhum artifício ou um artefato exterior. Quando o sacerdote questiona Jesus no templo, perguntando sobre em que modelo e com que atributos ele construiria o seu reino no mundo, ele diz que construiria com mármore, que é o altar, construído o mármore no altar do nosso sentimento, ou seja, o altar da religiosidade verdadeira está presente no nosso coração. E o mármore com o qual esse altar é construído é o nosso sentimento. Aquilo que nos conecta verdadeiramente com Deus, através sempre do nosso semelhante. Então, o Espiritismo é doutrina cristã. Queiram ou não, entendam ou não, digam ou não. Mas, como pode um médico, isso nas palavras do próprio Kardec, como pode um médico avaliar uma obra de arte de um pintor famoso se ele não detém conhecimento daquele trabalho? E ao contrário, como pode um pintor extraordinário dar o seu juízo de valor, estabelecer um julgamento, uma avaliação sobre um procedimento médico? Então, muitas vezes nós vemos as pessoas criticando a doutrina espírita sem terem contato mínimo com a doutrina espírita ou trazendo interpretações a seu bel prazer, né? Então, dessa forma, é que a gente pode assegurar que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Nós aqui temos o nosso maior mandamento na prática da caridade, reconhecendo a Deus e amando a Deus sobre todas as coisas, e o nosso semelhante como a nós mesmos, como bem aconselhou o nosso divino modelo Jesus. Dário, eu queria também aqui ler um pouquinho do Evangelho de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 26. Aí ele diz o seguinte: quando vier o Consolador, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vos darei testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Então, nesse versículo, Jesus promete o Consolador prometido. E diz que esse Consolador é o Espírito da verdade. E a gente vê que o Kardec, questionando os espíritos, ele recebe várias mensagens, várias instruções, em que o Espírito da verdade assina depois. E ele é o grande instrutor dessa pleide de espírito superior que vai ditar a doutrina dos espíritos. Então a gente vê que com Moisés foi firmada a base do Deus único, a crença no Deus único. Com Jesus se firmou a imortalidade da alma. Com Kardec, tudo no encadeamento do cristianismo, da revelação de Jesus, vai ser reafirmada, ou melhor entendida, as reencarnações sucessivas. Porque no livro Céu ou Inferno ou Justiça Divina,
vários espíritos dão depoimento dos erros que cometeram e as consequências que tiveram esses erros. E também dos acertos, que tiveram consequências boas. Então, a doutrina dos espíritos, vamos dizer assim, porque Kardec foi só o codificador, né? Ela vem firmar as reencarnações sucessivas, né, dos espíritos. E vem nos alertar que tudo é construção de nós mesmos, né? Nós não recebemos nada de graça. Se a gente quiser algum benefício, seja encarnado ou depois desencarnado, nós temos que começar a trabalhar hoje, porque é o trabalho de hoje que dará fruto do futuro. Também é importante a gente salientar, em relação às 3 revelações que o Ademir colocou, que nós temos a primeira revelação em Moisés, que personifica essa revelação. A segunda revelação nós a temos no Cristo, que também personifica a segunda revelação. A terceira revelação, assim considerada por nós espíritas, segundo a orientação dos espíritos superiores, ela não encontra personificação em Allan Kardec. Mas assim, é um trabalho de uma grande coletividade. Espíritos que passaram pelo curso de inúmeras reencarnações, que fizeram opções corretas, que tomaram decisões acertadas, que implementaram ações de bem, de altruísmo, de caridade, de amor a Deus e de respeito à moral, e que depois, aproveitando, os benefícios das suas atitudes bem tomadas, vêm como professores, como amigos, como irmãos, como anjos de guarda, como conselheiros, a trazer para nós, os homens, as lições necessárias, de modo que no curso dos milênios e do nosso tempo, da nossa vida, que é eterna, nós também passamos a agir, a compreender de forma melhor tudo aquilo que a lei divina preceitua para todos nós. E eu costumo dizer nas nossas palestras que o objetivo fundamental do Espiritismo não é trazer adeptos para o centro espírita, não. A função primordial do Espiritismo é a formação do homem de bem. O homem que reconhece o outro, o seu semelhante, como a si mesmo, que pratica a lei do amor, da justiça, da caridade, e que não quer fazer aos outros aquilo que não quer que os outros façam a ele. Está aí toda a moral do Cristo emoldurando e recheando a doutrina dos Espíritos. Muito bem lembrado pelo Dário, né? Que a doutrina dos Espíritos não foi personificada por uma pessoa. Né? Mesmo porque, talvez, se viesse uma pessoa, a gente acabaria matando ele. Porque o que aconteceu com Jesus? Porque, como Sócrates foi condenado a se suicidar, Jesus foi crucificado. Na doutrina espírita, não tem esse personagem, porque quem ditou a doutrina espírita foram os espíritos. O Kardec só compilou esses dados aí. Então, é uma forma também da espiritualidade divulgar de uma forma que não sacrifique ninguém. Né? E Kardec passou a sua encarnação, chegando ao seu tempo, desencarnou, de uma forma normal. Isso daí já é uma evolução. Porque a Terra, ela é, como se diz, a história terrena, ela é muito complicada, de muitas guerras, muitas lutas, até as religiões. Logicamente que as religiões influenciam muito as pessoas, e às vezes de uma forma equivocada. E a gente, assim, se sente assim, muito feliz de poder ter contato com essa doutrina tão consoladora e tão instrutiva para nós, E esclarece os pontos que ficaram obscuros aí através dos livros. Em 1869, nós temos o nosso professor Rivaio, o nosso Kardec, retornando à pátria espiritual. Missão cumprida, o atendimento ao chamado do Cristo realizado, sucesso, com dedicação, com sacrifício,
com abnegação, mas, sobretudo, com amor ao próximo, amor ao mundo, porque o objetivo da doutrina espírita é nos trazer consolo, nos trazer a oportunidade de nos transformarmos em criaturas melhores, para que um dia a gente alcance essa tão sonhada felicidade. Nas palavras de Jesus, a felicidade não é deste mundo, mas nós sabemos então, por essa premissa, que um dia nós seremos muito mais felizes. Hoje, algumas nuances de felicidade já se assenhoram da nossa personalidade. Nós conseguimos já alguns momentos de felicidade parcial e ainda nós nos equivocamos muito. Um dia, quando nós acertarmos mais, um dia quando nós promovermos esse nosso processo de conexão mais eficiente com Deus, o dia em que nós nos afastarmos definitivamente do orgulho e do egoísmo, aí sim nós teremos o ensejo de experimentarmos essa felicidade prometida por Jesus a todos nós. O nosso programa vai se encerrando por aqui. Eu vou pedir para o Ademir fazer as suas considerações finais. Lembrando que a Casa de Jesus ela é aqui de Santo Anastácio. Ela fica na rua João Batista Mendes, número 537. As nossas reuniões são de segundas e quintas-feiras, com início sempre às 20 horas. E nós esperamos a todos vocês. Vou passar para o Ademir, em seguida a gente encerra. Bom, para encerrar o nosso papo, eu queria lembrar aqui os atributos de Deus que nós falamos aqui numa fala na Casa de Jesus, para a gente encerrar a nossa tarefa de hoje. Então, os Espíritos nos dizem que Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é todo-poderoso e é soberanamente justo e bom. Então, todos esses são os atributos de Deus. E Ele está sempre a nos acompanhar, a nos orientar, através dos nossos mentores amigos, né? Todos nós temos nossos protetores, que através do contato, da oração, né, das atitudes boas, a gente consegue o auxílio desses amigos. Muito bem. Esse foi o nosso Papo Espírita, o nosso podcast do Centro Espírita Casa de Jesus de Santo Anastácio. Até o próximo. Que Jesus nos abençoe. Fiquem bem.